Então, como prometido agora, é perguntas que vocês tenham e queiram. Já tenho duas que me deixaram, vou começar por essas e depois já vemos se mais alguém tem perguntas. Se não tiverem, leio mais uma mensagem. Então, as duas primeiras estão ligadas com... A primeira é uma coisa que ouvimos muito hoje em dia. Uma pessoa perguntou que onde é que está na Bíblia que nos temos que confessar a um padre. Porque há muita gente que pensa, eu confesso a Deus, ou há pessoas que até nem... Eu aí faço os meus... Se magoei alguém, se fiz alguma coisa mal contra alguém, vou pedir desculpa a essa pessoa. Mas pronto, já faço o meu exame de consciência, mudo de vida, digamos assim, mas... Então, a resposta é... Está na Bíblia, está na Bíblia, no capítulo 20 do Evangelho de São João. Depois de Jesus ressuscitar, no domingo, no primeiro dia da semana, apareceu aos apóstolos, aos 12 apóstolos, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo, àqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados, àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Portanto, por vontade expressa de Jesus, os apóstolos têm o poder de perdoar os pecados. Em nome de Deus, obviamente que quem perdoa é Deus, mas Deus quer servir-se de mediações humanas. Toda a lógica dos sacramentos é essa. E a Igreja, no fundo, é isso, é uma grande mediação. Deus vem até nós, através da Igreja, através dos sacramentos. Deus toca a nossa vida, a graça de Deus entra na nossa alma através destas mediações humanas. A Igreja e os sacramentos, sobretudo, e as bênçãos. E nesta dinâmica, o sacerdócio de Jesus tem um lugar muito especial. Jesus é que é, por excelência, o mediador entre Deus e os homens. E Jesus quis deixar no seu lugar outros com o mesmo ofício, com o mesmo poder, de mediadores. Aos apóstolos disse concretamente: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E depois os apóstolos, antes de morrerem, pela imposição das mãos, pelo sacramento da ordem, deixaram o seu ministério, a sua missão, com todos os seus poderes, digamos assim, aos bispos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Portanto, os bispos têm o ministério apostólico. Os padres participam deste ministério, mas não no sentido pleno. O bispo tem a plenitude do seu sacerdócio. O padre é um colaborador dos bispos, participa deste sacerdócio ministerial, mas não plenamente, não como o bispo. O sacramento da ordem, no fundo, tem 3 graus: diácono, presbítero, que é o que nós chamamos padre, e bispo. Portanto, com esses 3, o bispo é que é a plenitude. É como se fosse um copo que não dá para encher. Então, Jesus quis deixar aos bispos o seu ministério e quis dar explicitamente, instituiu o sacramento da reconciliação, da confissão, no dia da ressurreição, quando apareceu aos 12 e disse: recebei o Espírito Santo, a quem perdoar será perdoado, a quem retiver será retido. Pronto, portanto, é uma das maiores bênçãos que Deus deixou à nossa Igreja. Quem não tem o sacramento da confissão, ou das outras religiões, os nossos, mesmo o do Antigo Testamento, não é? Uma pessoa fica sempre na dúvida: Deus me perdoa ou não perdoa? Quando vai à confissão, nós ouvimos com estes ouvidos: eu te absolvo dos teus pecados. Nós temos a certeza absoluta porque Jesus instituiu este sacramento. Se nós recebermos com o coração arrependido, é preciso sempre o arrependimento, não é só uma questão do padre rezar a absolvição. Se uma pessoa vai e não está arrependido, também não está perdoado. Não porque Deus não perdoa, não porque a absolvição não seja eficaz, mas porque eu não estou arrependido. E isso, infelizmente, às vezes acontece. E por isso temos que ter cuidado para fazermos frutuosamente a confissão. Não basta ir lá e dizer, é preciso estarmos arrependidos dos nossos pecados. E depois confessarmos bem. Eu conto sempre aquela história do molho de lenha, que é mais aqui das aldeias, mas
mas dá para ver, não é? Uma vez uma senhora, não há brincadeira, mas ajuda-nos a perceber, uma vez um senhor foi-se confessar ao senhor Abade, lá na Quaresma. Ó senhor Abade, olha, sabe, eu roubei 2 molhos de lenha. E ele, isso não se faz, e tal, ao meu vizinho. E pronto, o padre lá lhe deu uma penitência, e ele ia-se embora, e disse, senhor Abade, já agora ponha 3. Ponha 3 que eu agora de caminho para casa ainda vou lá buscar mais um. Então isto é um bom exemplo que nos ajuda a perceber que se falha o arrependimento, não ficamos perdoados, não é? Se não somos sinceros. A segunda pergunta que me fizeram foi a questão da Eucaristia ser a ceia do Senhor, não é? Isto é sobretudo, como a Nossa Senhora diz aqui, não é? Que vai entrar esta heresia. Os nossos irmãos protestantes é que veem na Eucaristia só a ceia do Senhor. E é verdade que é a ceia do Senhor. Mas há muita coisa importante, e no fundo, se estudarmos bem a Bíblia, tudo se resolve facilmente. Agora não quero alongar-me mais, mas para os judeus, a ceia pascal não é uma refeição tipo a nossa ceia de Natal, com sonhos e bolo rei. É um ato cultual, é um rito, é uma celebração litúrgica. Então isto é importante nós percebermos. Porque às vezes nas representações que há na última ceia, vê-se Jesus e os apóstolos, bora aí. Então, não é um jantar. Não é um jantar, simplesmente. É um rito. É um rito que tem salmos, que tem bênçãos, que tem perguntas obrigatórias. Que o chefe de família, o filho, perguntava, pai, porquê é que não sei o quê? Porque éramos escravos no Egito. E o que é que se celebra nesse rito? É um banquete ritual. É uma refeição que é ritual. Não é? Tem vários cálices, tem várias bênçãos, tem vários salmos. Seria útil para nós cristãos um dia vermos um vídeo do que é a ceia pascal dos judeus. Como é que se desenrola? Porque isso ajudava-nos a perceber melhor como nasceu a missa. E o que é que se celebra na ceia pascal? O que é que se celebra? Celebra-se a libertação do Egito. Agora vamos entrar na Quaresma. E há toda, e depois na Páscoa, não é? Porque é que nós celebramos a Páscoa neste contexto? Durante a Quaresma vamos ler o povo escravo no Egito, as pragas, Deus vai libertar o povo, não é? E isso é a grande imagem do que Jesus vai fazer com o verdadeiro Cordeiro de Deus, não é? Que tira o pecado do mundo, João Batista. Portanto, há toda esta imagem o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que nos libertou, o sangue que nos libertou da escravidão do Egito, é a imagem do sangue de Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro que nos liberta do verdadeiro faraó, que é o demónio, e que nos liberta da verdadeira escravidão, que não é o Egito, mas é o pecado, e que nos traz para a verdadeira terra prometida, que não é a Palestina, mas é o céu. Portanto, há toda esta leitura. Jesus quis instituir o sacramento da Eucaristia na ceia, a partir da ceia dos judeus. Há muitas coisas da antiga lei que se foram abolidas por Jesus. Não é? Por exemplo, o templo já não. Nós já não vamos a Jerusalém, como os judeus vão, oferecer sacrifícios. Mudou. Mas houve outras coisas em que há uma certa continuidade. E uma delas foi na Eucaristia. A nossa Eucaristia, as raízes são na ceia pascal que os judeus celebram todos os anos. A que Jesus deu um significado novo. Há uma certa continuidade e há uma certa descontinuidade. A primeira ideia que gostava de dizer, o que é que se imola, o que é que se come na ceia pascal? É o cordeiro. O cordeiro pascal tem que ser um cordeiro sem mancha, para os judeus, assado, com as vísceras, comido, à pressa, com os rins cingidos, porque é a Páscoa do Senhor. A Páscoa significa literalmente a passagem. Então, este cordeiro que é imolado, que é o nosso alimento para a caminhada, porque Deus vai passar e nós vamos ser libertados da escravidão e podemos ir para a nossa terra. Mas temos que estar com os rins cingidos,
com as sandálias nos pés, porque Deus vai libertar-nos. Então este cordeiro, como João Batista insiste, é Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus morreu que dia? Sexta-feira Santa. No momento em que Jesus morreu, às 3 da tarde, são coisas para nós pequeninos, mas que se nós conhecêssemos a Bíblia e o mundo bíblico, tudo isto era mais fácil. Jesus morreu às 3 da tarde, sexta-feira Santa, na hora em que no templo de Jerusalém, que era o único lugar onde se podiam, eram oferecidos milhares de cordeiros para as ceias pascais. Jerusalém estava a abarrotar de judeus para celebrar a ceia pascal. Tal como Jesus, houve muita gente que foi lá. O verdadeiro cordeiro é imolado na mesma hora em que no templo os antigos cordeiros eram imolados. E isto tem Deus está-nos a dizer o quê com tudo isto? Que o verdadeiro cordeiro é este. Os outros cordeiros eram só figura deste cordeiro que chegou. Este é que é o verdadeiro cordeiro. João Batista já nos disse isto. E Jesus quis antecipar, no sacramento da Eucaristia, na quinta-feira santa, a sua oferta da sexta-feira santa. Jesus, na quinta-feira santa, diz: tomai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Quando? Quando é que o corpo de Jesus foi entregue por nós? No dia a seguir, na sexta-feira santa, na cruz. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos amigos. Ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. Então, na Eucaristia, Jesus antecipa a sua oferta, a oferta da sua vida por nós ao Pai. E depois o sangue é a mesma coisa. Este é o sangue da nova eterna, que será derramado. Sangue derramado por vós da nova eterna, para remissão dos pecados. No Antigo Testamento havia sacrifícios, vários tipos de sacrifícios. A ação de graças, de expiação pelo pecado, de propiciação. Enfim, há toda uma terminologia que nós já nem sabemos também o que é que significa, o que é uma oblação. São tudo coisas diferentes, são sacrifícios diferentes. No sacrifício de Jesus na cruz, nós temos todos os tipos de sacrifícios da maneira mais sublime. Isto acontece em Jesus em muitas outras coisas, não é só na questão cultual, mas na oferta de Jesus na cruz, nós temos o sacrifício perfeito de expiação pelos pecados. No Antigo Testamento havia o ritual do Yom Kippur, do bode expiatório, que se mandava para o deserto com os pecados de toda a gente. Então, o sacrifício perfeito de expiação já não é esse, passa a ser Cristo. Ele é que pagou pelos nossos, derramado pela remissão dos pecados, como diz na instituição da Eucaristia. Mas também é o sacrifício perfeito de ação de graças. A palavra Eucaristia significa literalmente ação de graças. É engraçado, há muitas coisas que se podiam dizer muito bonitas, é só uma questão de estudar a Bíblia. Os nossos irmãos protestantes, no fundo, têm uma parte, como em tantas outras coisas, não é? O sacrifício da Eucaristia é também uma ceia. Nós estamos de acordo com ele. Nós dizemos que não é só uma ceia, é também um sacrifício. E por isso, isto não é só a mesa da comunhão, é também um altar. E isto acontece com tantas coisas com os protestantes. Eles dizem que nós somos salvos só pela graça. Nós dizemos, os católicos dizem, nós não somos salvos só pela graça. É a graça e as obras. E a fé. Ou eles dizem só pela fé. Não, é a fé e as obras. Enfim, é sempre o I. É sempre um I. É sempre uma visão redutora. Do perder qualquer coisa pelo caminho. Portanto, a Eucaristia é um banquete. Então, outra coisa curiosa acerca do Antigo Testamento. Um dos sacrifícios que havia no Templo de Jerusalém era o sacrifício, em hebraico, Todá. Todá significa, em grego, Eucaristia, ação de graças. No Antigo Testamento, na lei de Moisés, havia um dos sacrifícios que se oferecia no Templo, que era um sacrifício de ação de graças. E como é que funcionava esse sacrifício? Normalmente, esse sacrifício respondia a um voto. Alguém que, de repente, se visse numa aflição,
aflito, assim, ai, 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 e que fizesse no momento da aflição a promessa ao Senhor: eu vou oferecer um sacrifício em ação de graças se o Senhor me livrar desta aflição. Imaginem, um pescador que está no mar, é uma tempestade, o barquinho começa a meter água, Senhor, se me livrares desta, se eu sair daqui vivo, eu vou a Jerusalém e ofereço o Todá, um sacrifício de ação de graças. E nesse sacrifício escrevia-se um cântico novo. Por isso é que há vários salmos da nossa Bíblia, que são salmos que foram escritos por ocasião de alguém que Deus salvou e que fez um voto. Portanto, no contexto desta liturgia, há vários salmos eucarísticos no sentido do Antigo Testamento. Ou seja, salmos de ação de graças de alguém que foi liberto da morte e que fez um voto ao Senhor. Agora, teria que pegar na Bíblia para ver alguns, mas há uns que são bem conhecidos, não é? Eu levantarei, como agradecerei ao Senhor, levarei o cálice da salvação, invocarei o seu nome, escreverei um cântico novo. E nesse sacrifício da ação de graças, nesse Todá, a pessoa subia a Jerusalém e oferecia um sacrifício da ação de graças, convidava os seus amigos, não era só ele, e não tenho a certeza se oferecia pão e vinho, mas penso que sim, e cantava-se um cântico novo e, no fundo, celebrava-se essa intervenção salvadora de Deus nas nossas vidas. Deus resgatou-nos. O profeta, se não me engano, Malaquias, diz no Antigo Testamento que o sacrifício de Todá vai permanecer para sempre, não vai acabar. E vejam bem como para um judeu há aqui tantos pontos de contacto. Nós não vemos grandes, mas da liturgia do tempo de Jerusalém havia um sacrifício que era um sacrifício de Todá, que em hebraico, que em grego se diz Eucaristia. E nós temos a Eucaristia. Para um judeu, a Eucaristia era Todá. E como este sacrifício é um sacrifício de ação de graças pela libertação que Deus nos deu. Portanto, tem tudo a ver com a Eucaristia. Há uma continuidade temática. Portanto, a Eucaristia é o sacrifício, se nós quisermos, perfeito em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Depois, na ordem, se nós quisermos, natural, em todas as religiões oferecem sacrifícios a Deus. Todas. É um denominador comum. Onde há homem, há religião. A religião é um fenómeno natural. Porque nós vemos que esta criação que nós contemplamos é maravilhosa. Alguém fez tudo isto. E alguém nos abençoa continuamente. Com tudo, não é? Nós vamos ali e as árvores têm peras e maçãs e tangerinas. As vacas dão leite. As galinhas dão ovos. Obrigado, Senhor. Não é? Portanto, nós vivemos num mundo maravilhoso do qual nós não fomos os autores, mas que alguém fez isto. Hoje em dia nós estamos muito habituados a ouvir aquelas críticas: Sr. Padre, mas a ciência hoje demonstra que o universo vem do Big Bang, e etc. Nós podemos conhecer muito as causas imediatas das coisas. É como se eu dissesse: a galinha veio do ovo. Está bem, esta galinha veio do ovo, mas alguém fez tudo isto, no fim, no início. Quer dizer, a galinha não se explica a si mesma. É como se eu uso muita analogia, encontrasse um quadro bonito no meio de um campo, porque alguns cientistas dizem: não, mas isto foi casual. Alguns cientistas dizem isto. Houve aqui um choque de moléculas e formou-se umas proteínas e uns carbonos e não sei o que mais, e daqui de repente, temos galinhas a pôr ovos e passarinhos a cantar. Mas essa posição, não é preciso ser um grande cientista para perceber que isso aí é preciso acreditar demais. Que isto aqui calhou, chocaram uns átomos e calhou um mundo espetacular. Senhor cientista, não me leva a mal, mas isso é um bocadinho forçado. Quer dizer, é preciso acreditar com mais fé nisso do que Deus que existe. É um bocado um absurdo, quer dizer. É como se, eu dou a analogia usa do quadro, é como se eu fosse no quintal, encontrasse um quadro muito bonito de Nossa Senhora e dissesse: calhou, choveu, fez sol, as pedras bateram umas com as outras e ficou aqui um quadro muito bonito. Não cola muito, não é?
graças a Deus, os homens de todos os tempos têm algum bom senso e percebem e reconhecem a partir da criação, isto também está na Carta de São Paulo, está no livro da Sabedoria, no Antigo Testamento, os homens, a partir da criação, conseguem perceber que existe um Criador, que existe alguém que fez isto, que isto é maravilhoso. Não é? É como se eu encontrasse um telemóvel no chão e dizer, calhou, não calhou, alguém fez isto. Não estou a ver quem fez, mas alguém fez isto, isto não cai, não calha. Não é? E isso é o motor das religiões naturais, perceber que existe uma inteligência criadora, o mundo que temos à nossa volta está cheio de ordem, está cheio de perfeição, está cheio de vida, e que existe uma fonte de tudo isto, não é? E, portanto, as religiões naturais, nós naturalmente percebemos que esse Deus Criador é bom, que nos abençoa de muitas maneiras, como eu disse, de uma maneira, e que amor com amor se paga. E, portanto, há um sentimento religioso natural que leva-nos a dar a Deus, a manifestar a Deus a nossa gratidão, dando-lhe aquilo de melhor que podemos. Não é? E por isso, em todas as religiões, sem exceção, nós temos, normalmente é aquilo que havia nas sociedades mais primitivas. As pessoas ofereciam o quê? O que é o melhor que eu tenho? É o melhor cordeiro, é a melhor cabrinha, são as primeiras sementes do trigo. Era o melhor, não é? Que eu tinha. E eu manifestava a Deus que também o amava, que correspondia, que agradecia de coração a sua bênção, dando aquilo mais precioso que eu tinha. Na Eucaristia nós temos todos esses sacrifícios naturais, ou seja, toda a religião natural também nós oferecemos, né, se repararem o padre no ofertório, pão e vinho, né, fruto da terra e do trabalho do homem, e depois que se vão transformar para nós em vinho da salvação, no corpo de Jesus. E depois em Jesus, que é verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem, está recapitulada toda a criação, tudo o melhor que temos. Se nós quiséssemos, o melhor que temos da humanidade é Jesus. O melhor é Jesus. E então, a Eucaristia é sacrifício em todos estes sentidos. É também... na ordem da criação, nós estamos a agradecer ao Criador por tudo o que Ele fez por nós, dando-lhe o melhor que temos. E o melhor que temos é o próprio Jesus, que depois foi Deus que nos deu. Não é? Deus, no fundo, o culto da nova aliança no fundo é obra de Deus. Deus é que se deu a nós para que nós pudéssemos lhe dar o que lhe agrada. Não é? Era como se eu dissesse... pronto, um amigo meu que está-me a dever 20 euros, né? E eu disse assim, toma lá 20 euros, já me podes pagar. É um bocado, Deus deu-se a nós e pôs-nos em condições de agradá-lo na Eucaristia. Foi Ele que instituiu. E depois na Eucaristia a Igreja insiste também bastante nisto. Cristo não é só a vítima, Cristo não é só aquele que é oferecido em sacrifício. É uma imagem muito bonita, se repararem, no Antigo Testamento temos aquele sacrifício que Deus pede a Abraão. Abraão, dá-me o teu filho. E Abraão obedeceu a Deus, sem hesitar. Pronto, o meu filho único e aquele a quem Deus tinha prometido que ia ter uma grande descendência. E agora, se Deus mandou, assim seja, Senhor. E Abraão vai com o filho e o filho leva a lenha às costas. E lembram-se que é que Isaac pergunta ao pai Abraão: Pai Abraão, temos a lenha, temos o altar, onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? E Abraão responde profeticamente: Deus proverá. E quem é este cordeiro que Deus proverá? Jesus. Vê-se, portanto, tudo isto encaixa na Eucaristia. A Eucaristia junta todas as... tudo. Pronto, mas voltando atrás, agora perdi-me um bocadinho. Cristo não é só o cordeiro, não é só o sacrifício, não é só o que é oferecido, mas é também o sacerdote que oferece e o próprio altar. Por isso é que nós nas igrejas fazemos sempre reverências ao altar, porque o altar também é símbolo de Cristo.
É verdade que no altar não está a presença real de Cristo, não é como na Eucaristia. Mas o altar tem uma dignidade grande. É muito sagrado. É muito, para os judeus isto é muito evidente. Não é? Por exemplo, os nossos irmãos ortodoxos, se um acólito, se fosse da Igreja Ortodoxa, não pode tocar no altar. Só o padre. Não pode tocar. Porque o altar é Cristo. O altar é por isso que nós fazemos reverência ao altar, inclinamos, o padre está sempre a inclinar ao altar. Não é? Pronto, obviamente na Eucaristia está Jesus vivo. Não é? No altar é só um símbolo, não é? De Jesus. Mas pronto, Cristo é a oferta, portanto é o Cordeiro que é imolado, Cristo é o sacerdote que oferece, o sacerdote da nova e eterna aliança. Há assim algumas nuances também no Novo Testamento muito curiosas. Não é? Por exemplo, a túnica de Jesus era sem costura. Porquê é que o evangelista São João sublinha isto? Porque havia uma túnica sem costura, que era a túnica do sumo sacerdote. Portanto, há assim umas pequenas outras coisas. A carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é o texto que mais explica isto que eu estou a dizer. Não é? Que Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança, que entrou no verdadeiro santuário, não no templo de Jerusalém, mas no céu. E que ofereceu o único sacrifício que salva a humanidade toda. Portanto, a carta aos Hebreus, portanto, um protestante, se quisesse perceber que a Eucaristia é um sacrifício, o que é que eu lhe podia dizer? Olha, lê a carta aos Hebreus e abre os olhos. Não é? Está lá tudo, bem claro. Não é? E a carta aos Hebreus foi escrita por, no fundo, cristãos que conheciam muito bem os judeus. Provavelmente judeus cristãos, aqueles, não é? Os primeiros cristãos saíram dos judeus, conheciam bem. Então a carta aos Hebreus está sempre a explicar, a comparar o antigo culto do templo com o novo culto, o antigo sacerdócio com o novo sacerdócio de Cristo. Pronto, isto para dizer que já me alonguei um bocadinho mais e isto ainda é só 3% da resposta. Imaginem, isto dava para ficar aqui, mas que a missa reduzir a missa a uma ceia é empobrecer todo o significado e a verdade, no fundo, que tem a missa. A missa é tanta coisa, é muito rico, não é? Mas é um verdadeiro sacrifício, que é o único sacrifício de Jesus. Jesus não se ofereceu muitas vezes por nós, ofereceu-se uma vez para sempre, diz a carta aos Hebreus. Esse mistério, esse sacrifício de Jesus, torna-se realmente presente em cada missa que celebramos, de uma forma incruenta. Uma forma misteriosa, nós dizemos sacramental, não é? Mas real, o mesmo sacrifício de Jesus, do Calvário, em cada missa torna-se presente. É como se nós estivéssemos de repente no Calvário, Jesus oferecendo-se por nós. Pronto, e como eu dizia, e a Bíblia tem lá pano para mangas para perceber isto. Não é preciso... Um protestante não aceita o catecismo da Igreja Católica, não é? Mas aceita a carta aos Hebreus. Aceita isto que eu dizia do Antigo Testamento. Portanto, é fazê-lo pensar. Olha, lê a carta aos Hebreus. Não é? Então, e o que é que era o sacrifício toldado no Antigo Testamento? E ele vai ver. Portanto, a partir da Bíblia, ele, se for honesto, vai perceber que, de facto, não faz sentido reduzir a Eucaristia a uma ceia. À ceia de Jesus da Quinta-feira Santa. Que a ceia da Quinta-feira Santa é um ritual, é uma ceia ritual, é liturgia, se nós quiséssemos dizer assim, etc. Tudo isto que eu vos disse. Pronto. Portanto, o resto, isto, como dizia, dava pano para mangas, mas fica já assim uma tentativa de resposta. Força, meu irmão. Espera aí. Ele pediu primeiro. Diga. Confusa para mim, que é até que ponto as seitas, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, são anticristo ao ponto de questionar os santos, Nossa Senhora e isso, são anticristo ou são legiões? Certo. Então, isso é um bocado como as pessoas. Há várias, não sei se ouviram todos a pergunta, eu vou repetir. Até que ponto seitas com alguma raiz cristã, tipo Testemunhas de Jeová ou assim, são coisas tipo anticristo, são instrumentos do demónio, digamos assim, sem querer
chocar a alguém, ou são pessoas boas que se desviaram um bocado, não é? Coitados. Não é? A resposta é um bocado articulada. Certamente, no surgimento das seitas, existe, obviamente que o demónio bate as palmas sempre que a gente se afasta da verdade. Assim, é uma ideia. E todas as seitas que nasceram do cristianismo, da Igreja Católica, ao longo destes 2000 anos de história, foi havendo algumas pessoas que se foram separando, por uns motivos ou por outros. Não é? Por trás das heresias, se nós quisermos assim, normalmente, às vezes as seitas, os cismas nascem com o não aceitar ou a disciplina ou a doutrina. Percebe-se? Ou eu não quero aceitar a disciplina, tipo, eu acredito no mesmo que vocês, mas não vos quero obedecer, então vou fazer a minha igreja. Ou alguma coisa da doutrina. Eu acredito em tudo, menos nisto, e por isso vou fazer a minha igreja. Esta atitude de não aceitar a doutrina ou não aceitar a disciplina implica sempre um ato de soberba. Implica sempre eu é que sei, vocês estão enganados. Vocês estão enganados. Cá para mim não é assim. E esse cá para mim é um cá para mim orgulhoso. E por trás do orgulho, por trás da soberba, está sempre um bocadinho o pai da soberba. Não é? O demónio é que nos leva muito à soberba. Leva-nos ao oposto da humildade. A humildade submete-se, aceita, abraça. Não é? Portanto, muitos destes fundadores, digamos assim, de vários ramos, sem querer fazer nomes, nem querer, mas nós podemos fazer, não é? Lutero, Calvino, etc., os mais famosos, não é? E nos primeiros séculos também houve outros, não é? Está sempre este mecanismo, um bocadinho triste do orgulho, não é? Eu é que sei e por isso eu separo-me e abro aqui a minha igrejinha ao lado, não é? E depois, às vezes, nessa igrejinha, depois, normalmente quem se separa leva muita coisa boa, não é? Leva a Bíblia, que é verdadeiramente a palavra de Deus, às vezes leva aos sacramentos, alguns sacramentos, etc, etc. E, mesmo tendo tido uma atitude má, tem que estar cheio de coisas boas, cheio de coisas de Deus, digamos assim, que, se começar a levar aos outros, vão ajudar os outros na sua relação com Deus. Portanto, muitas vezes, depois há pessoas que estão longe de Deus e que se aproximam de Deus através de seitas, digamos assim, ou de outras comunidades cristãs e igrejas cristãs. Isto tem tudo algumas nuances do ponto de vista técnico. Por exemplo, nós falamos de igrejas cristãs quando têm a Eucaristia válida. Os ortodoxos são igrejas cristãs. Falamos de comunidades cristãs quando não têm a Eucaristia válida, normalmente os protestantes. E depois seitas, que são coisas que já mais desviadas do género, que já nem, por exemplo, os testemunhos de Jeová já nem aceitam a Santíssima Trindade, já não aceitam que Jesus é Deus, portanto, ainda estão mais longe. Portanto, com grau maior ou menor, elas conservam algumas coisas boas, lá no meio. E depois há muita gente que está assim longe de Deus e que o contacto com essas comunidades, digamos assim, as aproxima da verdade, objetivamente. Eles ainda estavam mais enganados. Mas aquilo não é 100% certinho, não é? Pois lá no meio tem uns disparates no meio, não é? Que estão ligados à figura do fundador, normalmente, aos desvios, não é? Mas não significa que aquela pessoa, se calhar para aquela pessoa, e muita gente certamente terá de boa vontade, aquilo significou um avanço na sua relação com Deus. Porque, sei lá, uma pessoa que entrou nos evangélicos, uma seita, não sei o que mais, adventista do sétimo dia, não sei o que. Foi lá que ouviu falar pela primeira vez de Jesus, pegou na Bíblia, começou a ler, Jesus ensina tanto, não é? Começou a tentar viver o que Jesus ensina. Mas isso não significa que não haja lá problemas também, e obviamente que o inimigo de Deus, o demónio, vai querer exatamente lançar a confusão e que o veneno seja o mais mortal possível. Não é? Uma das coisas que se nota, e isto é um dado histórico, é que, e é impressionante ver, todas aquelas igrejas cristãs
comunidades que se foram separando da Igreja Católica, não têm, quanto mais tempo passa, mais se desviam do Evangelho. Exemplos, para ser concreto. Por exemplo, os protestantes, né? O Lutero. Quando Lutero se zangou foi a questão das indulgências, a graça, não é? Pronto. E aquilo no início não era uma grande... Havia diferenças, havia umas heresias, mas não eram assim tantas como isso. Mas depois, com o passar do Paulo, por exemplo, os anglicanos, né? Com o Henrique VIII. Quando o Henrique VIII quis casar outra vez, né? Então disse, a Igreja Católica não me deixa, então eu vou fazer a Igreja Católica inglesa. E disse, é tudo igualzinho, exceto eu posso me casar outra vez. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é que hoje, a gente vai ver, e eles hoje não é tudo igualzinho, mudou tudo, cada vez, quanto mais séculos passam, mais muda. Já aceitam tudo, não é? O aborto, a homossexualidade, não sei o quê. Quer dizer, no fundo, com o passar dos anos, o que é que se nota? Que as comunidades cristãs que se separam da Igreja Católica são engolidas pelo mundo. Percebe-se a ideia? Ou seja, o demónio desfaz estas comunidades. É só uma questão de tempo. Pode demorar 3, 4 séculos, mas não vão aguentar. Agora o que é que está a acontecer? Voltando ao exemplo da Igreja Anglicana. As coisas estão num ponto em que já estão a ordenar bispos homossexuais, bispas lésbicas na Igreja Anglicana. Hoje já está a acontecer isso. E então, alguns anglicanos dizem, eu desisto, eu volto para a Igreja Católica. Não estou para vos aturar. Então isto já está a acontecer. Mas isto é um exemplo de uma igreja que começou só porque o rei dava-lhe jeito de casar outra vez. Vou só mudar isto. O resto é tudo igual. Mas depois, com o tempo, começa a meter água e é em muitas frentes. Começa a meter água em muitas frentes e às tantas a confusão é enorme e às tantas não sobra nada. Às tantas acaba por acabar. Não é? Pronto, depois há outras coisas mais complicadas. Por exemplo, o Islão. Agora não sei se é a altura para falar muito disto, mas pronto, mas o Islão é mais problemático, não é? E é mais anticatólico, não é? E anti-judeu, como nós temos visto, não é? Portanto, enfim, há coisas e coisas, não é? Uma coisa é meio cristão, não é? Agora, Deus a nós deu-nos a graça, isto é muito importante, e no mundo em que vivemos, uma das grandes mentiras que anda aí a circular é que, no fundo, todas as religiões são iguais. Isso é uma grande mentira. Ia dizer uma coisa que não cai bem aos pares de seda. Não é verdade. Não são iguais. Não é? E a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja fundada por Jesus de Nazaré há 2000 anos. É muito importante nós termos esta convicção e estarmos firmes nisto. E Jesus de Nazaré é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E depois, não é que os outros fundadores... mas coitados dos indianos que são hindus e tal. Pois, por isso é que São Francisco Xavier foi para a Índia. E ontem São João de Brito, né? Foi para a Índia e morreu mártir a tentar ajudar os hindus a perceberem que, apesar de terem algumas ideias certas, ainda não conheciam o Filho de Deus feito homem, que é Jesus de Nazaré, e que veio para os salvar a eles e que morreu na cruz por eles. Né? Portanto, é importante termos estas ideias básicas bem arrumadas, que senão andamos aqui a apanhar bonés, assim sem perceber muito bem. E parece que pedimos desculpa, desculpa lá, sou católico, não leva mal. Quando não, Deus deu-nos a graça, não é porque nós somos melhores que os outros, não é porque... Mas, objetivamente, Deus deu-nos a graça de conhecer a plenitude da verdade. Nós temos o 100%, não é? E Deus conta connosco para ajudar os outros a conhecerem também essa plenitude, né? E a saírem do erro. Como hoje a cultura é muito relativista, não há verdade, cada um tem a sua verdade, então ajudar os outros a sair do erro é uma coisa que parece muito estranha. Não, cada um é que sabe, né? Não, existe a verdade e existe o erro, né? E se tu estás na verdade, deves, com caridade, obviamente, não é com uma espingarda, não é? Nem aos tiros, que se ajuda aos outros a sair do erro, mas devemos ajudar os outros. Não é? E todos os homens têm, no fundo, sede de verdade. No seu coração
Temos sede, queremos saber. Quer dizer, ninguém quer, no fundo, se alguém me dissesse, todas as religiões são, mas a tua é mentira, é tudo uma mentira. Ninguém queria. Quer dizer, ninguém queria viver numa religião que não houvesse verdade. O homem quer verdade e procura verdade. Isso não é verdade. Agora faço um parênteses só para... sou para que arrisca a vida. Só para uma coisa os estudos que eu fiz recentemente. O Islão tem problemas destes, logo no fundamento, na origem. O Islão diz que várias coisas, que Jesus não é Deus, não sei o quê, e diz que Maomé que é o grande profeta e que o Corão está no céu e Deus ditou a Maomé. E depois há imensos problemas práticos, e que Meca é a cidade santa. Mas a gente vai estudar história e vê que, afinal, o Corão, que foi editado a Maomé, a primeira cópia que o Corão... Maomé morreu no século VII, 600 e tal. A primeira cópia que temos do Corão tem 100 anos depois da morte de Maomé. Como é que se explica isto? Não é fácil. Ups. E depois, as cópias mais antigas que temos do Corão têm 20 e tal mil diferenças. Como é que se explica isto? Ups. Não é? E as mesquitas dos primeiros séculos, durante um século e tal, estão todas orientadas para Petra e não para Meca. Como é que se explica isto? Ups. Não é? É só tiros nos pés. Ninguém diz isto, não é? Porque sabe que arrisca a vida. Sabem? Começar a dizer isto no dia seguinte. Mas estes são factos, não é? E pronto, e o problema, se a gente estudar historicamente as origens do Islão, a coisa é muito problemática. E depois também os primeiros sultões, etc. Um matou os primos dos outros, aquilo é tudo uma telenovela sem fim. Né? Enfim, mas é a tal história. Quando os muçulmanos conhecerem isto, como é que uma pessoa segue uma coisa que é uma aldrabice? Nós, os cristãos, estamos a ser há 300 anos bombardeados por tipos a dizerem isto é tudo uma aldrabice, os cristãos são os aldrabões. E nestes 300 anos o que se demonstrou foi que tudo o que nós dizemos é verdade. É histórico, não é? Há 300 anos que nos andam a massacrar, desde o iluminismo, que isto, a Bíblia é uma aldrabice, os milagres de Jesus são uma aldrabice. Há 300 anos que se está a estudar e que se chega à conclusão que, no fundo, é histórico. Os bons históricos, não é preciso ser católico, não é? Do ponto de vista histórico, chegam à conclusão, sim senhor, isto é credível do ponto de vista histórico. É? Coisa que ninguém tem muita coragem de fazer com o Islão. E se fizerem, rapidamente se percebe que isto aqui cheira-me a banha da cobra. Não é? Pronto. Portanto, nós temos esta sede de verdade e por isso é que é importante nós conhecermos um bocadinho a nossa fé. Porque senão a confusão é tão grande, como eu dizia, que nós não sabemos, ficamos calados e é pena. Deus deu-nos a graça de conhecer a verdade, no fundo que é conhecer Jesus, e conta connosco para ajudar os nossos irmãos a sair do erro. E isto é uma obra de misericórdia espiritual, corrigir os que erram. Não há força, não há bruta, com paciência, com amor, mas hoje em dia é raro encontrar alguém que perceba isto e que viva assim, não? Pronto, coitado, eu percebi que eles não têm, e por isso é que não há grandes missionários. Porque é que durante tantos séculos Portugal andou por o mundo inteiro a levar Jesus, não havia uma caravela que saísse de Lisboa que não levasse um missionário. Não havia. Todas levavam, morriam. Porquê? Porque nós percebíamos isto. Que Deus deu-nos muito e conta connosco para ajudar os outros. E que não é igual ser hindu ou ser católico, não é igual. Pronto. João. Eu espero que há uma segunda e uma terceira vinda de Jesus. Uma segunda que ele vai aparecer na sua glória para dar sempre a toda a humanidade. Uma terceira que é a do juízo final. Certo. O que é que eu acho? Boa. Essa é uma pergunta mais difícil e mais opinável. Então é importante que o que eu vou dizer aqui não é dogma de fé. Pronto. Os judeus estavam à espera do dia de Deus, do dia de Javé. E no dia de Javé, quando o Messias viesse, ia pôr os pontos nos is e isto ia entrar nos eixos. Portanto, os judeus, mesmo os apóstolos, pensavam que com a vinda do Messias, todas as profecias, porque os apóstolos, os profetas do Antigo Testamento, falavam que Deus vai intervir, vai julgar os maus,
tal nos maus, e isto vai ficar como deve ser. Não é? Pronto. E então, uma coisa que deixou um bocado desconcertados os primeiros apóstolos era que pensavam que Jesus veio, mas depois Jesus morreu, subiu ao céu e isto não foi logo, não entrou logo nos eixos. Quer dizer, ainda há morte, ainda há pecado. Ou seja, isto é em duas etapas. Jesus vai haver uma segunda vinda. Na glória. Há uma na humildade e uma na glória. Esta distinção entre duas vindas, uma na humildade e na glória, só os cristãos conhecem. Os judeus acham que o dia de Javé não sabiam distinguir. Não faziam esta distinção. Achavam que quando Deus intervier para julgar o mundo pelo fogo, isto entra nos eixos, vem o Messias e acabou-se o disparate, digamos assim. Pronto. Agora, portanto, esta é claramente católica. O catecismo fala, nós no Natal, no fundo, celebramos a vinda de Jesus na humildade, na carne, e depois esperamos a sua segunda vinda na glória. Que vai ser uma vinda em que vai ser evidente para todos os homens que Jesus é o Senhor do céu e da terra, que é o juiz do universo, etc, etc. Agora, algumas destas mensagens, por exemplo, estas que eu li hoje e outras mensagens, etc., falam da vinda de Jesus e falam, no fundo, destes tempos que estamos a viver, da tribulação, da grande tribulação, do anticristo, etc., e falam de um tempo que vai vir, que Jesus vai manifestar e que vai vir a seguir um tempo de paz, em que o mundo, em que a humanidade vai saber que Jesus é que é, e portanto em que vai haver pouco pecado, em que a Igreja vai ser muito respeitada, uma fase, digamos assim, com juízo. Porque Deus vai intervir de uma maneira tão evidente que a gente vai dizer, isto afinal é assim. Não é? E depois, eu estou a falar de místicos contemporâneos, que eu considero credíveis. E depois, no fim, haverá a vinda final de Jesus. Muitos destes místicos, no fundo, admitem uma distinção que eu acho que tem fundamento na Bíblia, e também alguns teólogos e exegetas fazem, é a distinção entre fim dos tempos e fim do mundo. Nós habitualmente achamos que fim dos tempos igual a fim do mundo. Estes místicos, e eu pessoalmente sou desta opinião, e isto tem algum fundamento bíblico, ou seja, mas isto não está no catecismo. Se eu for ao catecismo, não há grande distinção entre fim dos tempos e fim do mundo. Não se põe este problema no catecismo. Portanto, isto é para ficarem sossegados, que não é obrigatório pensar como eu penso. Podem pensar que o fim dos tempos é o fim do mundo, ou seja, que a tribulação, Jesus vem, juízo final e acabou-se. Pronto, eu acho que não. Acho que o fim dos tempos vai ser um juízo das nações. Tal como vai haver um juízo particular, depois da morte, e um juízo universal de cada homem, agora é uma espécie de juízo das nações, ou seja, os povos que no fundo se revoltaram e que maquinam contra Deus e sobretudo contra a Igreja e contra Jesus, vão ser castigados. Vão ser punidos, vão ser julgados por Deus e vai ser conhecida a sua maldade, digamos assim. Uma espécie de juízo, mas não universal das pessoas todas, mas das nações, o juízo das nações. Portanto, o fim dos tempos, ligado com a grande tribulação, etc., é o que eu acho que estamos a viver agora. Depois, vários místicos, o Padre Gobi também, falam de uma era de paz que se vai suceder a seguir a isto tudo. E depois, no fim da era de paz, virá Jesus para julgar os vivos e os mortos na glória. Também se fala de que Jesus se vai manifestar agora. Então, alguns autores usam a ideia da vinda intermédia. Eu penso que, na minha opinião, não será uma vinda no sentido de vinda como na vinda gloriosa. Eu acho que é mais do género, devemos usar mais uma terminologia do género, vai ser uma manifestação, ou seja, Jesus vai se tornar conhecido, vai fazer toda a gente perceber que Ele é o Senhor. Que
que Ele é o Senhor. Todos vão poder perceber que Jesus é o Senhor. E isso vai ser uma graça extraordinária que vai mudar a face da Terra. Pronto, eu sou desta opinião. Mas como eu gosto de distinguir, quer dizer, se uma pessoa não quiser fazer estas distinções e achar que vem só uma vez, esta opinião que eu tenho tem bastante fundamento nas Escrituras, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Por exemplo, os autores do Novo Testamento não falam indistintamente entre fim dos tempos e fim do mundo, do ponto de vista das palavras, em grego. Portanto, pode-se usar essa distinção. Porquê é que eles não usam exatamente? Será que estão a referir-se a realidades diferentes? No Antigo Testamento temos alguns profetas que falam explicitamente que Deus vai julgar as nações e vai castigar as nações como um todo, não como um juízo pessoal a nós. Portanto, isto tem fundamento bíblico. Só que ninguém põe muita atenção nestas passagens. Isto aconteceu, por exemplo, com Jesus. O profeta Isaías fala do servo de Javé, que há de sofrer e carregar, pelas suas chagas fomos curados, 700 anos antes de Jesus. E depois Jesus, portanto, Isaías fala de tudo isto, profetiza tudo isto. E Jesus teve imenso trabalho a dizer que isto que Isaías profetizou vai aplicar-se a mim. E eles não viam. Os apóstolos achavam, São Pedro dizia, Deus te livre, tal coisa, E Jesus, afasta-te de mim. Porque não estás a perceber que aquilo que foi profetizado se aplica a mim. Vai acontecer, está escrito. E os discípulos de Emaús iam para casa assim, e agora acabou tudo. E Jesus, homens lentes de inteligência, não tinha que viver tudo. E começou em Moisés, no Salmo, e explicou-lhes tudo o que tinha respeito a ele. Portanto, nós às vezes temos a palavra, mas não lemos com olhos de ler. Então, uma graça grande dos místicos contemporâneos, não é só o Padre Gobi, mas é que nos ajudam a tirar mais sumo da palavra de Deus. Com estas ajudas do céu, a gente pega na Bíblia, lê e de repente parece que cai a ficha. Mas olha, está aqui escrito. É exatamente isto que está escrito. E vê-se mais. Por isso é que é importante também estarmos atentos ao que está a acontecer no mundo. Porque Deus manda aos seus profetas, é uma graça grande, não é só a Nossa Senhora em Fátima. Deus manda muitas ajudas para o nosso tempo. Portanto, é importante ouvir o que o céu está a dizer. E com o céu nós percebemos melhor a palavra de Deus. Portanto, isso é um bocado a experiência que eu tenho feito. E, portanto, eu na teologia, eu estudei muitos anos, como sabem, doutoramentos, mas há coisas que eu percebi da palavra de Deus, foi sobretudo com a ajuda de almas simples, que são instrumentos de Deus. E pronto, e então concluímos aqui. Peço desculpa por causa dos horários. E agora acho que é o almoço. Podemos concluir com a consagração à Nossa Senhora, já que falámos tanto de Nossa Senhora, que